Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a diretoria do Goiás e esse pensamento de não investir no futebol. Uma coisa extremamente ultrapassada, e não estamos falando de 2024, e sim algo que nunca aconteceu no Goiás. Se a gente pegar aquela década onde o Goiás, para dizer que foi a década dourada do clube, até 2010, entre 94, 93, dos anos 90 até 2010, para fazer esse recorte aí de 20 anos. Podia ser, não ser o clube mais gastão do Brasil, mas o Goiás ele trazia jogadores caros. Ah, mas o futebol mudou muito, concordo. Mas, por exemplo, o Goiás trouxe o Paulo Baier, trouxe o Léo Lima, contratações, por exemplo, que hoje a gente não vê o Goiás trazer um jogador do Vasco, por exemplo, um titular do Vasco, ou um titular do Palmeiras, ou um jogador que está em baixa, mas tem um currículo extenso do Internacional, do São Paulo, como foi, por exemplo, a chegada do Yarley em 2009, e vários outros exemplos. Por exemplo, quando surgiu um jogador na base, ele ficava vários anos, acho que todo mundo acaba recordando do Araújo, que já em 98, 99 já estava no seu auge no Goiás e ficou, se eu não estiver enganado, até mais ou menos 2004. O Fernandão também ficou vários anos, e hoje o Goiás ele não tem nem mais isso, ele não consegue trazer jogadores, igual eu falei, o Goiás ele nunca trouxe o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não é isso que eu estou querendo dizer, mas contratações mais caras, o Goiás tinha sim esse perfil de tentar recuperar o jogador, mas não é recuperar, com todo respeito, o Paulo Baier, que hoje está no Goiás, e sim um Paulo Baier, a qualidade é muito diferente, um Léo Lima, um Yarley, enfim, vários outros exemplos, e outros que surgiram dentro do clube, que ficava no Goiás por vários anos. Eu entendo que a economia mudou, mas ainda assim, não era um Goiás que gastava demais, mas tinha a sua receita de bolo que dava muito certo naquelas edições do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Goiás virou de fato uma legítima casa de apostas, e do pior sentido possível. Porque se você apostasse em jogadores, até acho que essa diretoria passada do Goiás, ela conseguiu manter alguns destaques por alguns anos, como por exemplo o Dieguinho, que era assim uma aposta e foi um jogador útil, se a gente pegar aí esses últimos 3 anos de Goiás. Só que a maioria acontece o seguinte: se o cara for ruim, beleza, acabou o contrato, ele vai embora. Se for bom, ele tem contrato só até o final do ano. O jogador que ganhava 25, 30 mil reais, na hora que pede um aumento salarial para a Série A de 80, 100 mil reais, o Goiás dá o pulo lá em cima e não paga e perde o jogador que você próprio, entre aspas, descobriu no futebol brasileiro. Já vimos isso com o Rezende, que hoje está lá no Bahia. Não é nenhum craque, mas seria hoje um titular, um ativo dentro do Goiás Esporte Clube. O Reinaldo, zagueirão também. Quais outros jogadores? O Morelli acabou ficando nessa enrosqueira, o Aleph Manga. Então, assim, são vários exemplos. Que se fosse um clube que, vamos apostar, o cara foi bem aqui e a gente compra, mas não é isso. Não é isso que o Goiás faz. E essa filosofia de, até hoje, achar que investir no futebol, pagar o jogador, é algo ruim. O Goiás ele só contrata jogadores que estão livres no mercado, desempregados, sem concorrência ou atletas de empréstimo, com de preferência o clube pagando 100% dos seus salários. Mas se o Goiás tiver uma condiçãozinha um pouquinho melhor, se for um jogador que desperta o interesse da diretoria, da comissão técnica, aí você pode pensar na possibilidade de pagar 50% dos salários. Até mesmo pagar 100% dos salários ainda era um tabu no Goiás. Acho que ano passado o Lucas Halder tinha isso, um empréstimo do Atlético Paranaense de graça, mas o Goiás bancava 100% dos seus salários. Mas em geral, nem isso acontece. E igual eu falei, a filosofia pode funcionar? Pode sim, mas não precisa ser tão pão duro a esse ponto, porque acaba sendo uma economia muito burra, tá? Vou trazer aqui alguns valores, por exemplo. Jogadores como no ano passado, o Goiás gastou aí, vamos colocar aí na média, Diego Gonçalves, Gabriel Novaes, Felipe Bastos, Bruno Santos, Felipe Ferreira, Igor Meritão, Fernandinho, Felipe Costa e Alisson. Se esses jogadores não existissem no elenco do Goiás do ano passado, não fariam falta algum. O Goiás poderia perder 2 pontos aqui, outro ali, ganhar outros, por não ter essas amebas dentro do time. Se você pegar quanto esses jogadores receberam, e aqui eu estou fazendo apenas uma estimativa baseado na folha salarial do Goiás, quanto esses jogadores em geral recebem, dentro dessa leva do ano passado, você pode colocar aí na casa de 600 mil reais, tranquilamente. Isso considerando também um 13º. Todos eles vieram de graça, mas no final eles acabaram custando, na temporada por completo, pode colocar no mínimo na faixa de 6 a 8 milhões de reais
do ano. Foi de graça, mas olha só, com os salários de jogadores que não acrescentaram nada, o Goiás gastou quase 10 milhões de reais no ano passado. Vou trazer aqui a lista de novo. Esses números não são oficiais, tá bom? Apenas baseado na folha salarial do Goiás e quanto geralmente esses jogadores recebem em clubes como o Goiás. Diego Gonçalves, Gabriel Novaes, Felipe Bastos, Bruno Santos, Felipe Ferreira, Igor Militão, Fernandinho, Felipe Costa e Alisson. 8 jogadores. Alguns são mais caros, como o Diego Gonçalves, né, na casa aí de 70, 80 mil reais por mês, o Felipe Ferreira também, o Meritão e outros mais baratos, o Alisson, o Felipe Costa, enfim, o Fernandinho. Você pode colocar uma média salarial de uns 50 mil fácil para cada um desses jogadores. Isso dá quase 8, 10 milhões de reais tranquilamente no ano, e nem estou citando outros